Bem-vindo a esse programa em que a gente vai falar sobre metodologia DISC. Se você está aqui é porque você é um profissional que trabalha com desenvolvimento humano, que já trabalha com recursos humanos e, por acaso, ouviu falar da metodologia DISC. Nesse curso, nesse encontro, a gente vai poder se aprofundar sobre os fundamentos dessa metodologia, que é um legado deixado por um grande pesquisador, William Marston, psicólogo PhD de Harvard, e que impactou o mundo quando ele direcionou o olhar dele como psicólogo para pessoas que tinham alta performance, para entender como psicólogo, no rigor da metodologia científica da ciência comportamental, como ele poderia ajudar pessoas que estavam na média a alcançar a sua excelência, acelerar o seu processo de desenvolvimento. E para isso ele publicou em 1928 a sua tese, As Emoções das Pessoas Normais. Essa tese ela foi considerada a abertura do processo de reflexão sobre a alta performance, ou como cidadãos, dentro dos nossos limites da saúde física, emocional, mental, poderíamos alcançar, acelerar o nosso processo de desenvolvimento comportamental através da formação de competências, e trouxe para nós luz sobre como essas competências elas se formavam e como elas se apresentavam através de comportamentos observáveis. Marston foi um grande inventor e inovador na ciência comportamental. Ele também interagiu com outros campos, tem algumas curiosidades super especiais, por exemplo, em 1940, ele foi o idealizador de um personagem muito quisto hoje, que é a Mulher Maravilha. Mostrava ali naquele momento, naquela época, um posicionamento já diferenciado da sua época, olhando para o futuro e entendendo e empoderando a mulher dentro do papel social, inclusive agindo ali de acordo com aquilo que se pensava de poder, que a mulher poderia chegar em alguns anos após. Bom, Marston é essa figura super enigmática de alguma forma, tem ali uma vida que foi bastante refletida, por ele ter sempre um pensamento e um olhar inovador. Em alguns momentos ele foi atacado, outros momentos ele foi aplaudido, mas ele nos deixou um legado. Esse legado é a metodologia DISC, que segue um rigor científico, um olhar para a ciência comportamental, ou através da ciência comportamental, que foi absorvido pelas organizações, porque basicamente há 40 anos surge então o papel do RH estratégico, da gestão de pessoas com base em comportamentos observáveis. Por mais que dentro do RH é comum que a gente encontre profissionais da psicologia que são formados, são equipados para poder lidar com questões emocionais, há também nessa área outros profissionais que não necessariamente têm origem do campo da psicologia, mas têm a função de desenvolver pessoas, de integrar essas pessoas e de ajudá-las a performarem, a entregarem resultado, a chegarem aos seus objetivos, a construírem e se construírem dentro da empresa através do seu plano de carreira. Marston mostra como isso pode acontecer olhando para cada um dos comportamentos que a gente encontra através do acrônimo DISC. DISC é o acrônimo em que cada letra significa um padrão de perfil comportamental. Temos a letra D, que é o acrônimo para dominância, Ou seja, ele vai trazer dentro desse perfil uma série de comportamentos observáveis de alguém que busca e tem necessidades específicas, Por resultado, são pessoas mais objetivas e são pessoas que tendem a buscar velocidade em tudo aquilo que faz e como gostaria que as coisas acontecessem. Depois a gente tem a letra I do DISC, que a gente vai falar sobre o influente. São pessoas mais comunicativas, são pessoas mais carismáticas, que têm autoconfiança e um grande poder de sociabilidade, com necessidades específicas para que ela possa se desenvolver. A gente também tem a letra S de estabilidade, um perfil de pessoas que se identificam com um processo linear,
com um pensamento mais rotineiro e que busca a harmonia e o equilíbrio para a sua vida e para as suas atividades. Por último, ele vai falar sobre a letra C do DISC, que são os conformes. São as pessoas mais analíticas, cautelosas, que têm uma visão crítica muito apurada e permite, então, que ele possa desenvolver uma capacidade de encontrar soluções e antecipar problemas de uma forma muito singular, quando ele consegue colocar tudo em detalhes, planejar e organizar de forma mental, numa velocidade muito além da média. Bom, são 4 perfis comportamentais que compõem o DISC, e cada um deles tem necessidades específicas, um padrão de desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento de competências, e todas as pessoas, todos nós, temos os 4 perfis. O grande diferencial do entendimento dessa metodologia é entender a hierarquia desses perfis. Quando a gente entende qual é o nosso primeiro, o nosso segundo, o nosso terceiro e o nosso 4º perfil, a gente entende também a hierarquia das nossas necessidades internas, aquilo que traz para a gente segurança, para a tomada de decisão, aquilo que são os critérios que a gente vai observar e que a gente vai observar primeiro e também aquilo que a gente vai entregar primeiro como o nosso melhor, os nossos melhores talentos como as nossas melhores competências. E também para o desenvolvimento de cada uma das competências, de cada perfil, existe uma trajetória que ali pode se exceder do ponto de vista, quando eu perco o equilíbrio, a harmonia do meu processo, ou que eu posso ter que desenvolver. Apesar da necessidade, eu ainda não pratiquei o suficiente. Então, olhando, observando o comportamento, aquilo que a pessoa, como a pessoa age, reage, eu posso identificar qual o seu perfil, qual a necessidade principal e atendendo essa necessidade, eu trago energia, eu trago poder para a tomada de decisão e para a ação. Esse é o legado de Marston, que nasceu lá em 1893 e faleceu em 1947, mas que há mais de 50 anos foi, muito importante para o desenvolvimento dos recursos humanos e da liderança em geral, quando a gente pensa em como a gente pode ajudar as pessoas olhando para as suas necessidades e não para os nossos desejos ou para os nossos padrões. O que cada um precisa, em que ordem, para que possa alcançar sua máxima performance. Isso se trata do DISC. É sobre isso que a gente vai falar dentro desse curso, conhecer os fundamentos de cada um dos perfis, para a partir daí, então, poder se posicionar de uma forma diferente. Entender os fatores que motivam, entender quais são as palavras que conectam cada um dos perfis para que a gente possa alcançar um maior engajamento e motivação dessas pessoas, conhecer o nosso próprio perfil para que a gente possa se explicar, se comunicar de forma clara para quem tem uma percepção de mundo um pouco diferente da nossa. E logo, quando a gente consegue entender e observar comportamentos, a gente consegue interagir num nível muito profundo de humanidade, de forma que a gente possa acolher cada pessoa e, de forma personalizada, trabalhar para que a gente conquiste objetivos comuns. É sobre isso que a gente vai ver nos nossos próximos encontros. Muito obrigado!